do Senhor, amém? Amém. Louvado o nome do Senhor Jesus. Queria convidá-los a abrir suas Bíblias lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11 até o versículo 13. Bem? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, 12 e 13. Diz o texto para nós: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não temos limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Amém? Louvado o nome do Senhor Jesus. A igreja de Corinto foi uma igreja desafiante, desafiadora para Paulo. Paulo vai tratar essa igreja com muito afinco. Paulo escreveu 3 cartas para a igreja de Corinto, uma delas se perdeu. Dizem os historiadores que é a primeira carta. E Paulo, então, recebendo notícias da igreja de Corinto, da qual ele fundaram, ele percebe algumas situações complicadas na igreja de Corinto. A cidade de Corinto era uma metrópole que tinha toda uma diversidade, tanto religiosa como pagã. Havia todo tipo de coisas ali em Corinto que faziam com que a igreja de Corinto fosse influenciada. Havia muita carnalidade, havia muita coisa errada na cidade de Corinto. Por mais próspera que fosse a cidade de Corinto, ali havia todo um rol de paganismo. Por isso que falavam de Corinto, o termo corintianizar, por conta da perversão que havia na cidade de Corinto. E Paulo escreve a essa igreja, a qual estava dando muita dor de cabeça para ele. Imaginemos uma igreja que era imatura espiritualmente falando. Tinha os dons espirituais, mas não sabia administrar esses dons. Uma igreja que tinha divisão, partidarismo, uma igreja que tinha imoralidade, tamanho ao ponto de ter uma situação de incesto ali naquela igreja. Então Paulo escreve a sua primeira carta, a que nós temos aqui, uma carta dura, exortativa, uma carta que ele vai chamar a atenção desses irmãos, porque eles estão vivendo conforme o mundo, não conforme aquilo que ele havia ensinado. E Paulo, preocupado com esses irmãos, vai escrever exortando esses irmãos a se voltarem ao Evangelho. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo, na sua primeira carta, trazendo uma exortação dura para aqueles irmãos, por conta de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Eles estavam distantes do Senhor, vivendo de modo distorcido da palavra que tinha aprendido do apóstolo Paulo. E Paulo então vai trazer sua primeira carta, uma carta exortativa, uma carta dura, pesada, vamos assim dizer, aos ouvidos daqueles irmãos. Mas era necessário por conta de tudo aquilo que estava acontecendo ali entre eles. E quando a gente vê Paulo escrevendo aqui a segunda carta, ele vai tentar, vamos assim dizer, se reaproximar desses irmãos, defender o seu apostolado, o que nós podemos ver aqui, falando acerca de si, daquilo que ele havia feito e deixado de fazer em prol daqueles irmãos. E o que nós vemos aqui, Paulo falando acerca do seu empreendimento, da sua dedicação, da sua fidelidade,
daquilo que ele estava ensinando, e mostrando para esses irmãos que aquilo que ele havia feito e falado até então era conforme aquilo que Deus tinha colocado em seu coração. Mas havia uma resistência daqueles irmãos para com Paulo. Havia uma certa dificuldade daqueles irmãos em relação ao apostolado de Paulo, porque aquilo que Paulo havia escrito, dito até então, havia confrontado aqueles irmãos. E quando somos confrontados com aquilo que sabemos que precisamos mudar e não queremos mudar, porque parece ser melhor para nós ficarmos do jeito que somos e não passarmos por um processo de mudança, a gente joga para o outro, aquilo que nós não queremos ver em nós. E Paulo enfrenta essa situação. Paulo percebe essa hostilidade dos irmãos de Corinto para com ele. E quando a gente vê a sua segunda carta, ele vai tentar mostrar que não é essa a realidade, nem o intento do seu coração causar alguma dificuldade nesse sentido. Paulo falou aquilo que era necessário, conforme o Espírito Santo colocou em seu coração. E aqui a gente vê Paulo então falando algo muito importante. O tema aqui do meu texto aqui, na revista atualizada, diz: o amor com amor se paga. O amor com amor se paga. Então Paulo vai falar acerca do amor, da afeição, do afeto que ele tinha para com esses irmãos. A própria palavra de Deus diz que Deus corrige a quem ele ama, que ele exorta como um pai exorta o filho, porque ama. E Paulo sabia disso, mas aqueles irmãos não queriam entender muito bem dessa forma. O que nós vemos aqui nesses 3 versículos que lemos aqui nessa noite, é Paulo falando acerca do seu amor, da sua afeição para com esses irmãos, para com essa igreja difícil, complicada, hostil, imatura, um tanto que infantilizada, um tanto que egoísta, um tanto que carnal. Paulo então vai dizer para esses irmãos acerca da sua afeição para com eles. E é muito pertinente essa linha de raciocínio aqui nessa noite, irmãos, porque nós precisamos ter essa consciência. Paulo demonstra aqui uma afeição sem limites para com essa igreja, mas essa igreja tinha limites para com Paulo, tinha reservas para com Paulo. Essa igreja não tinha um coração totalmente aberto para com Paulo, ela tinha algumas dificuldades por tudo aquilo que havia já acontecido, por conta das falas e das palavras do apóstolo Paulo. Aqueles irmãos tinham uma certa dificuldade de receber o apóstolo Paulo conforme ele deveria ser recebido. E o que Paulo mostra aqui para nós, irmãos, é que nada dele havia mudado. Por mais que aqueles irmãos houvessem trazido inúmeras tristezas ao seu coração, uma vez que ele tinha pregado o genuíno Evangelho, uma vez que ele tinha pregado acerca do amor de Cristo, uma vez que ele tinha pregado o puro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o maior expositor do Evangelho de Cristo Jesus, Paulo, e feito isso com amor, com afeição. Aqueles irmãos estão assim, tanto que ressentidos com o apóstolo Paulo. E o que nós percebemos aqui, irmãos, é Paulo mostrando essa realidade para eles. E o que primeiro, o que nós podemos ver, no primeiro lugar aqui, é que ele mostra que o amor precisa ser verbalizado. O amor precisa ser verbalizado. É o que ele mostra aqui, no versículo 11. Para vós outros, ó Coríntios, há-lhes
os nossos lábios. Paulo demonstra aqui que o amor precisa ser verbalizado, que o amor não é apenas um substantivo, o amor também é um verbo de ação. O que nós vemos aqui, irmãos, é Paulo dizendo: abrem-se os nossos lábios. Paulo não fica emburrado, Paulo não fica com aquele joguinho de criar alguma situação ou outra, nariz torcido, de bico. Nós vemos aqui Paulo abrindo seus lábios e verbalizando os seus sentimentos, porque a Bíblia fala, que a boca fala que o coração está cheio. E no coração do apóstolo Paulo aqui, irmãos, não há ressentimentos, não há mágoas, não há coisas perniciosas. O coração do apóstolo Paulo aqui era um grande coração. Tozer vai dizer que Paulo era um pobre homem, com uma vida interior de proporções colossais. Paulo era de baixa estatura, irmãos. E alguns dizem aí que Paulo era rico. Paulo não era rico. Pelo menos no exercício do ministério, Paulo não era rico. Teve que trabalhar, fazedor de tendas. Teve que ficar na casa de outros para se sustentar, para não ser pesado para outros do ministério. Então Paulo não era um homem rico, exteriormente falando, materialmente falando, mas era rico em coração, em afeição, em caráter. Era um homem rico, como Tozer coloca aqui, de proporções, uma vida interior de proporções colossais. Seu enorme coração era ferido com frequência pela atitude tacanha de seus discípulos. A pequenez da alma desses irmãos não lhe causava dor intensa. Paulo era um cara resolvido, tinha resiliência, sabia receber as pedradas, sabia reagir de um modo totalmente diferente. Aquela igreja, a igreja de Corinto, poderia muito bem ter feito Paulo parar, desistir do ministério, porque era um desafio imenso a igreja de Corinto. Uma igreja, então, que complicada. Mas o que nós vemos aqui, irmãos, que Paulo não reagiu do modo como que aqueles irmãos, aqueles crentes, até mesmo gostariam que ele tivesse reagido. Não. Ele reagiu conforme o seu interior, conforme quem ele era. Isso é algo interessante a todos nós. Nós precisamos aprender com Paulo aqui, porque nós somos ensinados, através dos ambientes que fomos criados, a retribuir conforme é lançado sobre nós. Nós somos tendenciosos a reagir conforme vem a ação a cada um de nós. Nós somos tendenciosos a ter esse tipo de reação, da mesma forma que vem, vai. E o que nós vemos aqui é Paulo reagindo de uma forma totalmente diferente. O comportamento do apóstolo Paulo aqui, mediante essas palavras, é um comportamento que reflete o seu interior, reflete quem ele é. Uma pessoa resolvida, com foco de fazer a vontade do Senhor, determinado em cumprir o ministério. Quando nós lemos a carta aos Coríntios, a gente percebe o quanto que Paulo padeceu por conta desse evangelho. Aquilo que o Senhor Jesus havia dito para Ananias, que ele seria um instrumento em suas mãos, que ele haveria de padecer e sofrer
por causa do nome do Senhor. E o que nós vemos aqui, irmãos, é um homem com coração imenso. Seus lábios vão verbalizar palavras não de morte, mas palavras de vida. Paulo fala das suas orações para com esses irmãos. Não era uma oração, Senhor, fulmina eles, queima eles. Humanamente falando, irmãos, nós podemos ser até mesmo tentados a esse tipo de oração. Quando alguém fere a cada um de nós, quando alguém fere um dos nossos, fala mal, critica. Mas o que nós vemos aqui é um homem com um coração imenso. A igreja de Corinto não conseguiu desfazer aquilo que estava na vida de Paulo. Paulo não se sentiu amargurado, azedado, ferido. Não. O que nós vemos aqui é um homem que vai abrir os seus lábios não para maldizer, não para pedir a Deus, Senhor, toca, faz a tua vontade, exorta com a tua vara. Não, o que nós vemos aqui é um homem com coração que é repleto de Jesus, conheceu Cristo Jesus, aquele que vai orar por aqueles que estão ali a matá-lo, aquele que vai pedir ao Pai, Senhor, perdoa-nos, porque não sabem o que fazem. O que nós vemos aqui, irmãos, é um apóstolo determinado, focado em cumprir o seu ministério, mas com o coração cheio de graça e de misericórdia. Um homem convertido verdadeiramente a Cristo Jesus. Um homem que de fato foi regenerado. Um homem que de fato passou pelo processo de santificação. Estava passando. Um homem que tinha consciência das suas mazelas, dos seus limites, dos seus pecados, ao ponto de dizer, ele era o principal dos pecadores. Um homem que vê a luz de Cristo, e quanto mais ele se aproxima de Cristo Jesus, mais ele consegue ver as suas limitações, as suas deficiências, mais ele consegue se sentir um tanto que inútil para com o Senhor, sendo ele quem ele era. E é interessante as palavras de Paulo a esses irmãos, que ouviram da parte dele, mediante o Espírito Santo, aquilo que deveriam ouvir de fato, porque a vida deles estava um tanto que parecida com a daqueles que estavam no paganismo, do mundanismo. E Paulo fala aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. E o que nós vemos aqui, que o seu coração estava cheio, não de amargura, não de dissimulação, não de prepotência, mas com muita afeição. E é por isso que ele vai dizer, abrem-se os nossos lábios. Paulo vai abrir os seus lábios para falar aquilo que está em seu coração. E o que está em seu coração é coisa boa, é coisa agradável. Ele é rico de afetos. Ele é rico, o seu coração é rico de afetos. A segunda verdade que nós podemos ver aqui no texto, irmãos, é que ele demonstra que o amor, ele mostra aqui que o amor deve ser demonstrado. Alarga-se o nosso coração. Se da parte dos irmãos ali de Corinto, o coração estava estreitado, murcho, da parte do coração de Paulo estava alargado, expandido. Havia lugar no coração de Paulo para com aqueles irmãos. E é interessante, irmãos, que nós somos tendenciosos a abrir o nosso coração para quem alegra o nosso coração. A gente é tendencioso a deixar algumas pessoas entrar em nossas vidas
Pessoas essas que nos agradam, que parecem com a gente, que pensam um pouquinho da forma que a gente pensa, pessoas que gostam da gente, pessoas que falam bem da gente. Nós somos tendenciosos a abrir o nosso coração, deixar que essas pessoas adentrem a nossa vida, porque essas pessoas correspondem a algumas das nossas expectativas. Mas é interessante que Paulo aqui vai dizer que o seu coração está alargado, que a fonte das suas emoções está aqui alargado. Há espaço para que essas pessoas façam parte da sua vida. E é isso que a gente vê aqui. Abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Paulo não tinha um coração estreitado, bucho para com alguns, principalmente esses irmãos aqui. Pelo contrário, seu coração era tão grande que podia agregar essas pessoas. E é interessante a gente perceber essa realidade aqui. O quanto que nós precisamos ser pessoas resolvidas, no sentido de agregar não apenas aqueles que correspondem às nossas expectativas, mas até mesmo aquelas pessoas que são tanto que complicadas, um tanto que difíceis de lidar com elas. Paulo vai mostrar aqui para nós, irmãos, que o seu coração é largo. Esse alargar-se é uma conduta, é uma atitude, é uma ação. Não quer dizer que não haja um esforço dele, sim, que mostra para nós aqui que há um esforço do apóstolo Paulo em se abrir e em expandir o seu coração, em permitir que essas pessoas façam parte da sua vida, em permitir que essas pessoas possam ser abençoadas por Ele, em permitir que essas pessoas sejam amadas por Ele, em permitir que essas pessoas adentrem na realidade de vida dele, participem da sua vida, que tenham comunhão com Ele. Não é algo sem esforço, sem dedicação. Mas o que se percebe aqui, irmãos, que Paulo se esforçava. Nós precisamos desse esforço também, de compreender mais, de estarmos mais disponíveis para ajudar aqueles que principalmente são fracos na fé, aqueles que precisam engatilhar na fé. Nós precisamos disso. E Paulo mostra isso para nós, que havia essa disposição em alargar o seu coração, em expandir o seu coração. A prova do genuíno amor pelos coríntios era que não importava como alguns haviam maltratado, ele ainda os amava, e no seu coração havia espaço para eles. Não havia limites em seu coração para com os coríntios. Ele não tinha estreitado o seu coração para essas pessoas. Não, você não vai fazer parte da minha vida. A minha relação com vocês vai ser um tanto superficial. Eu vou pastorear vocês, mas sem coração, sem afeição. Isso acontece, irmãos. Isso acontece porque a pessoa vai se machucando tanto, que ela se petrifica. O coração fica petrificado. E ela vai exercendo o ministério sem afeição. Mas o que nós vemos aqui, Paulo não petrificou seu coração, não estreitou seu coração. Pelo contrário, ele expandiu seu coração em um exercício de maturidade, em um exercício de autocompreensão. Porque quando a gente entende a nós mesmos, a gente consegue entender o outro. Quando nós temos percepção de quem nós somos,
nós conseguimos entender o outro melhor. Quando a gente entende os nossos limites, a gente consegue entender o limite do outro também. A relação nossa para com o outro começa com a nossa própria relação. Quando nós olhamos para o espelho, sabemos quem nós somos. Quando nós temos um equilíbrio em relação a nós mesmos, sabemos quem nós somos, dos nossos potenciais e das nossas dificuldades, das coisas resolvidas e das coisas não resolvidas, daquilo que precisamos aprender, daquilo que já aprendemos. Quando nós temos uma consciência equilibrada de nós mesmos, nós conseguimos ter uma consciência equilibrada do outro. Então não é a questão do outro, é a questão de nós, de quem nós somos. E não venha me dizer que o ambiente te fez assim, que os seus pais te levou para essa realidade. Sempre há escolha, sempre haverá escolha. O ambiente pode até influenciar, mas ele não vai determinar aquilo que seremos. Amém. Porque sempre vai haver escolha, sempre vai haver. Não venha me dizer, não, porque fulano assim me tratou desse jeito, aqueles que passaram por aqui nos tratou dessa forma. Sempre haverá escolha, e a melhor escolha é amarmos, é abrir nosso coração, é expandir o nosso coração, é estarmos abertos para os outros, mesmo que esses outros sejam aqueles que são tanto que difíceis para nós. E Paulo sabia que essas pessoas, de uma forma ou de outra, eram instrumentos de Deus em sua vida. De uma forma ou de outra, estavam contribuindo para o seu ministério. Ele tinha consciência de tudo isso. O Cortella fala algo interessante de uma pessoa, de um colega de profissão, um professor, que sempre implicava com ele, sempre questionava ele. E por conta desses questionamentos, ele se aplicava mais ainda nos seus afazeres, de modo que ele buscava excelência por conta desse outro. Esse outro mobilizava não para ficar acomodado, mas para fazer melhor. E quando esse outro faleceu, houve um grande vazio, porque esse outro fazia ele crescer. E nós precisamos ver a vida desse prisma. O outro me faz crescer. Mas às vezes a gente não quer crescer. A gente quer ficar enrugado dentro de nós mesmos, emocionalmente falando. Nós fazemos uma bariátrica emocional e reduzimos todas as nossas emoções e petrificamos o nosso coração. Essa era a situação daqueles irmãos. Paulo vai dizer aqui no versículo 12: não tendes limites em nós, não tendes limites em nós. Ou seja, estou aqui acessível a vocês. Vocês podem me procurar, vocês podem se aproximar, vocês podem chegar até mim. Estou aqui para amar vocês, estou aqui para ajudá-los. Vocês não têm limites, por mais que houve hostilidades, mas não há limites em minha pessoa para com vocês. E a gente é tendencioso, irmãos, a colocar limites nas nossas relações, quando outras pessoas que vêm até nós, traz algumas coisas que nós não gostamos. E a gente limita essas pessoas. Nós colocamos alguns limites para que a relação não tenha essa aproximação mais. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que não havia limites nele. Não tens limites em nós. Não tens limites em nós. E é interessante ele mostrar que esse amor precisa ser demonstrado. Paulo demonstra
a sua afeição aqui, tanto nos lábios, como também na disposição do coração, nessa verbalização, nessa ação contínua. E ele vai dizer, então, não tendes limites, irmãos. E ele se dirige a esses irmãos dizendo, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. A questão não era com Paulo, a questão era com eles mesmos. Estáis limitados em vossos corações, em vossos afetos. Vocês precisam se resolver. Vocês precisam buscar ajuda. O que nós vemos aqui, irmãos, é essa realidade. Se de um lado o apóstolo está acessível, expandindo o seu coração, não deixando nenhuma situação de limites, mas se abrindo, disponível, acessível a esses irmãos, do outro lado, esses irmãos estão limitados em seus afetos. Interessante, irmãos, que o verdadeiro amor nós só podemos encontrar em Cristo Jesus. Porque o verdadeiro amor é aquele que não requer uma troca, não requer algo em troca. Nós somos tendenciosos a mantermos essa relação afetuosa de amor baseados em situações de troca. Não, eu amo porque o fulano, a fulana me retribui, me devolve alguma coisa. E o verdadeiro amor, irmãos, é aquele que não espera nada em troca. É aquilo que está lá em 1 Coríntios que Paulo vai dizer: nada espera, tudo suporta. E isso precisa ser algo que precisa falar com a gente. Eu pergunto para vocês, nós estamos limitando os nossos afetos para com os outros? Será que foi isso que Jesus fez? Pensa só, ele era onisciente, 100% Deus, 100% homem, mesmo em sua situação de subordinação ao Pai. Ele sabia que Pedro ia negar, ele sabia que Judas haveria de trair. E o que nós percebemos não é uma retaliação, não há uma retaliação de Jesus para os dois. Jesus não trata eles com hostilidade, prevendo aquilo que haveria de acontecer horas depois. Jesus senta com eles na mesa, e se houvesse um posicionamento de arrependimento, ele estaria pronto para perdoar, por exemplo, Judas, como ele perdoou Pedro. E o que nós vemos aqui é Paulo reproduzindo esse sentimento que havia em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo reproduzindo esse afeto, esse amor, expandindo o seu coração, dilatando o seu coração, não colocando limites para esses irmãos fazerem parte da sua vida. Mas esses irmãos aqui estavam limitados em seus próprios afetos. Estavam limitados, não estavam disponíveis para amar, para aceitar, para se submeterem ao apostolado de Paulo. E aí Paulo vai terminar aqui o versículo 13, mostrando para nós que o amor deve ser retribuído. Somente Jesus, irmãos, pode amar um amor perfeito. Somente Deus ama verdadeiramente. Somente Ele. Por isso que o amor procede dele. Porque imagina, irmãos, um Deus, se a gente for olhar, observar a mitologia grega, os deuses da mitologia,
não estavam nem aí para os mortais, simples mortais. Não havia, né, nenhum sentimento em favor aos mortais. Mas o verdadeiro Deus ama, ao ponto de enviar seu Filho único, unigênito, para morrer por conta de mim e de você, que éramos inimigos, pecadores de Deus, contra Deus. Somente Ele tem o verdadeiro amor. Ora, com justa retribuição, ou seja, vocês precisam amar, vocês precisam reagir, e a reação de vocês deve ser o amor. Vocês precisam aprender a amar. Eu já disse aqui para algumas pessoas: permita ser amado, permita ser pastoreado, permita ser cuidado, permita ser exortado, permita ser confrontado, permita ser consolado, permita ser confortado pelo Senhor. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Olha só, a afeição de Paulo para com esses irmãos. Falo-vos como a filhos. Como a filhos. Não como a inimigos. Não como a distantes, desconhecidos, mas como a filhos. Dilatai-vos também vós. Dilatai-vos também vós. Dilatai-vos também vós. Eu já dilatei meu coração. Eu já abri, expandi as minhas afeições para convosco. Faça o mesmo. Retribua. Dilatai-vos também vós. Não sejam pessoas de coração endurecido. É interessante, irmãos, porque Paulo sabia o que isso fazia na sua vida. Ele sabia o bem que isso fazia para ele. Porque nada é melhor para nós, irmãos, do que amar. Nada melhor para nós do que permitir que outros adentrem em nossas vidas. Não há nada melhor para nós que essa realidade, no sentido de dilatar o coração e permitir que as pessoas difíceis façam parte da nossa vida e que a gente possa crescer e aprender e ajudar. Paulo termina dizendo para esses irmãos: dilatai-vos também vós. Que vocês possam perceber essas ações, essas atitudes da minha parte, e isso possa reproduzir em vocês a mesma realidade. A minha ação para que vocês possa produzir a mesma reação. Dilatai-vos também vós. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos dessa realidade em nossas vidas. E se não for assim, seremos crentes carrancudos, cheios de coisinhas, cheios de não me toques. Vamos manter as nossas relações com distanciamentos, com limites. E isso não faz bem para o povo de Deus. Não faz bem. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos aprender a amar e aprender a sermos amados. Nós precisamos aprender a amar e precisamos também aprender a sermos amados uns pelos outros. Amém? Que Deus possa falar com o meu, o seu coração, com cada um de nós, e que venhamos pagar um amor com amor.
Pagar amor com amor. É isso que Paulo nos ensina aqui nesse texto. Que venhamos dilatar o nosso coração. Dilatar o nosso coração. Abrir o nosso coração. Abrir todas as janelas. Deixar a luz entrar em cada janela, em cada cômodo da nossa vida. E permitir que Cristo faça de nós reprodutores do seu amor, da sua graça. Porque é isso que Jesus fez por cada um de nós. Ele pagou um preço de amor por cada um de nós. Ele nos ensinou o que é amar. Amém? Deus possa abençoar cada um de nós.